Olá, estamos retornando. Você que esteve conosco desde o começo aí do nosso programa de hoje, às 8 horas. Bem-vindos que vocês estão chegando agora. Se você chegou agora e perdeu a primeira parte, muito bacana desse nosso programa de hoje, você pode achá-lo no Spotify. Procure por Programa Divinista. Se você quiser ganhar o Evangelho Eterno, mande para o WhatsApp no 996084846. E também a gente convida você a seguir as nossas mídias sociais no Informes Divinos, no Instagram, no TikTok, no YouTube, Facebook, né? E nós estamos aqui com o Zé contando as histórias do livro, que estão no livro Lei, Graça e Verdade, que está disponível para download gratuito no portal Conhecer para Transformar. É só chegar lá, Conhecer para Transformar, vai procurando o livro, entra lá no PDF e baixa ele para você também. Ah, e dá para ouvir também. Tá lá em áudio também o livro, também tá? tem áudio. E aí o Zé estava contando de uma protestante, uma moça protestante que foi atendida por um discípulo e um mensageiro, por via mediúnica, né? Ela estava com uma questão obsediada e tal. E aí ela vai fazer uma pergunta para ele. Ele fala da revelação, ele fala, mas escuta, mas a Bíblia não é a revelação, né? E aí o que ele explica? Uma explicação muito importante também. Ela fala assim, não, a Bíblia ela é a que promete a revelação. A Bíblia é graças à revelação, porque a revelação, só retomando, ela é uma lei, assim como outras, uma lei divina, que permite a comunicação entre os planos da vida. Então essa é uma lei. Tanto que nós temos vários trabalhos em várias linhas que se valem da revelação. Que são as mediunidades. Que são as mediunidades. Né? Através dos dons, então, é que tudo acontece. Mas essa lei. Então, ele fala que a Bíblia, ela foi todos aqueles conhecimentos, aquele ensino ali registrados, vieram justamente graças à revelação. Né? Foi através da revelação que a Bíblia, não é a Bíblia que é a revelação é a lei que permitiu a Bíblia, inclusive. Né? E aí ela pergunta, então, o que é a verdade? Aí ele responde, a verdade é Deus, sua criação e suas leis. Sucede que sem evoluir ninguém atinge o conhecimento da verdade. Então, só repisando, gente, a palavra de Deus não é o que está escrito, porque quem escreveu foram homens, foram pessoas, foram seres humanos, com todos os seus vieses, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, se a gente espremer a Bíblia, o que é que tem de importante na Bíblia, Zé? A revelação, que são todas aquelas mensagens dos profetas. Perfeito. Mais a lei, que é Moisés. Também está que veio pela revelação. Que veio pela revelação. Depois Jesus, né? E depois Jesus que vive, né? Que vive e pratica a revelação. Vive a lei e pratica a revelação. Ele na verdade, ele conseguia produzir aquilo, em primeiro lugar, porque era um médio sem limites, né? E justamente através da revelação e da ajuda do plano espiritual, produziu todos aqueles fenômenos, né? Que muitos chamam de milagres, mas de milagre não tem. Aquilo realmente são fenômenos mediúnicos, né? Que ele, como na condição que tinha, conseguia produzir. Né? Então, veja que na nossa mensagem de abertura, nós falamos que Jesus sintetiza tudo o que veio antes dele. No livro Evangelho Eterno, a gente trouxe um trechinho que fala assim: estudai a vida dos 10 maiores vultos da história das iniciações. Que é aquilo que ele estava vendo. Buda, Krishna, Hermes, etc. Dentre outros, né? Que no livro, inclusive, a gente não vai ter tempo para abordar, mas ele fala de vários. De vários. E, aliás, é um roteiro para quem tiver interesse, né? Um roteiro. Ir lá e checar, né? Vai hoje também com a internet. Nossa. Vai lá, pesquisa cada um deles. Você vai ter lá a mensagem de cada um e vocês vão ver como realmente tudo faz sentido, tudo tem uma ordem única. Uma ordem única. O Oswaldo Polidoro dizia, leiam tudo o quanto possam para raciocinar com a própria cabeça. Por que eu estou rindo aqui? Agora você entra no Google e pesquisa tudo o quanto possa. Quanto possa. E tem uma coisa, para esses grandes iniciados, o Oswaldo Polidoro recomenda, e a gente recomenda também, o livro Os Grandes Iniciados, né? O autor é Eduardo Chirré. E ele continua assim: então, estudar a vida dos 10 maiores vultos da história, vede como a revelação funcionou, as mediunidades funcionou com eles e para eles, a fim de que pudessem levar a termo as devidas tarefas, o que eles tinham que fazer, usaram disso, né? É ela que chama a palavra de Deus. E no livro do Novo Testamento, ele fala assim, a palavra de Deus era a revelação. Então, ele fala, quero repetir, a palavra de Deus é a revelação. São as mediunidades. Mas vamos aí
ao próximo caso, Zé? O próximo o personagem que passa a fazer parte do grupo, né? O discípulo, ele continua trabalhando. E num desses atendimentos, ele recebe uma senhora que pede ajuda. O mensageiro fala para ele assim, ó, vá com ela até indica um local, dá lá as referências, e ela vai até lá você vai encontrar uma família síria, e tem um jovem lá que faz um trabalho. Aí ele fala assim, que para ela vai vir ajuda e para você vai vir oportunidades de trabalho. Ele chega até lá, encontra com facilidade o local, e quando ele chega, a mãe do jovem que estava atendendo o atende, eles participam, tem um jovem lá que está sendo atendido e que também tem também uma aproximação de um outro espírito que o prejudica também. Então logo eles entram em oração e ele já percebe o mensageiro retirando também desse jovem, próximo desse jovem, né, o espírito que estava ali também prejudicando esse rapaz. O assessor também. O que eu acho muito interessante nesse caso, gente, são depois os ensinamentos que ele traz para o discípulo. É muito legal, porque a gente pensaria em mil coisas que ele podia dizer. E me surpreendeu a continuidade dessa história, me surpreendeu. Ele fala assim, vai à procura do benefício alheio, porque ensinar o caminho da verdade é a mais eloquente forma de beneficiar o próximo. E exemplificar o caminho é dar o máximo em benefício de si próprio. Olha que legal. Quer dizer, não queiramos interpretar em favor do próximo. Passemos a informação. Então, e a gente já usou, inclusive, essa frase aqui em outros contextos, porque é exatamente isso. O que de mais importante eu posso fazer para alguém que eu gosto, ou até quem eu não gosto, né? Não podemos fazer essa diferença, é levá-lo ao conhecimento das verdades divinas, daquela que você falou, Deus, sua criação, a evolução, a emanação, a revelação. Eu vou levar, eu não vou impor, eu vou levar. Porque aí ele comanda a sua vida, comanda a sua evolução. Ou não, ele faz com a informação o que ele quiser, né, Zé? Ele vai fazer... Mas é legal, porque você que está aí nos ouvindo, o fato de você eventualmente indicar o programa para alguém, você já está realizando trabalho. Trabalho. Por quê? Ele ouvindo o programa, ele vai ter as referências, então é uma forma de você ajudar o próximo. É uma forma de ajudar o próximo. Pode falar. E complementando, e para você se ajudar, a melhor forma é colocar isso na sua vida, na nossa vida. Na nossa vida. E usando uma frase mais pedagógica que a gente usa em pedagogia, a nossa função enquanto seres humanos, em termos doutrinários, é ser facilitador para que as pessoas cheguem a esse conhecimento. Facilitador, né? Exatamente. E para isso, a gente pode mandar o livro. Quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome e o endereço completo. Nosso WhatsApp é Código de Área 11, né? Estamos em São Paulo. E o WhatsApp é 996084846. Ou baixar do portal Conhecer para Transformar, ou ainda baixar do TikTok, do Informes Divinos, do Facebook Informes Divinos e do Instagram Informes Divinos. Essa linha Divinos. de informação, eu estava lembrando também de uma frase, postamos um dia desse no TikTok. Ninguém tem o reino de Deus para dar a outrem, para dar para o próximo. Mas todos nós temos a oportunidade de dar a informação. Para que ele chegue. Aí, Zé, tem outra palestra. O que acontece? Porque ele vai tendo palestras. Então, né? e aí eu vou aproveitar aquilo que nós falamos dos iniciados, só para mencionar sobre o que versou essas palestras que eles vão tendo, né? Eles falam de Moisés, de Hermes, de Pitágoras. Aliás, nas bancas a gente vê em fascículos também os grandes iniciados em fascículos, né? Você vê lá, tem lá aqui, você vê os livrinhos, e tá lá, ó. A pessoa passa por ali com aquele baita conhecimento ali, muitas vezes não percebe. Né? Vale a pena, gente, vocês lerem os grandes iniciados. Então, aí foi falado de Orfeu, Sócrates, Apolônio, né? Os grandes chineses também são abordados, o Numa Pompílio, que é o primeiro imperador após Rômulo, e ele também era um iniciado. E ele já avança, né? Deixa grandes informações que depois os imperadores que seguiram atropelam tudo. Eu pouco estudei numa Pompílio, viu? Eu preciso pegar de volta. É muito, muito legal. Ele faz um trabalho, porque ele legisla, né? No sentido de ir observando
as verdades divinas. É muito legal, viu? Eu recomendo realmente que busquem lá e se aprofundem nisso, que ele é um personagem importante aí na nossa história das revelações aí. E aí vai adiante. E o que mais que ele... Aí ele vai, o mensageiro ele continua atendendo. E tem atendendo, e olha só o que ele observa quando ele atende. As pessoas que vêm a ele. Aos que vinham pela dor, o mensageiro recomendava estudos e reformas íntimas. Que deviam deixar os vícios e as más palavras, inveja, ódio, mentira, calúnia, ciúme, adultério, alcoolismo, jogo e egoísmo, enfim, tudo ele já recomendava nesse atendimento que deixassem isso, né? Que se dedicassem às obras de auxílios mútuos de paz, tolerância, perdão, a fim de que o equilíbrio espiritual forçasse a cura carnal e a limpeza espiritual. Sensacional. É pelo comportamento, pela mudança de comportamento que viria a possível cura, possível limpeza espiritual. Melhora, né? E aí, a questão que a gente falou no primeiro bloco, a dor é atraso de vida. Apesar de que você já disse, e é bom repisar que nem toda dor é kármica, né? É infligida por terceiros que não tem nada a ver e que um dia vão ter que ressarcir. Mas que mais? E aí ele fala assim, aos que vinham pelo gosto do saber, buscando conhecimento, né? Assim como muitos que estão aqui ouvindo na busca do conhecimento, ele aconselhava a continuarem na senda investigativa, além dos melhores exemplos na conduta social. Ou seja, você veio porque você... que nem você que está aqui no ouvir. Vou ouvir o programa de Vinícius porque eu quero aprender alguma coisa, eu quero me informar de alguma coisa, eu não quero aprender nada, quero só me divertir porque eles cometem gafe lá. Então, mas procura conhecer, mas vai também trabalhando a sua conduta no dia a dia, né? É isso aí. É aquela duplinha, conhecimento e comportamento. É a equação, né? A equação. E ele dava um outro conselho. Quando alguém lhe perguntava sobre o zelo que tinha com a revelação, gente, aqui, né, Jesus também deixa muito claro a responsabilidade de cada um de nós perante a revelação. Tanto que ele fala aquela frase, né? Aquele que pecar contra o Filho do Homem, que é ele, será perdoado. Ele não tem como deixar de entender e perdoar. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, que a revelação na Bíblia, ela aparece claramente como Espírito Santo. Então é importante até, porque quem lê vai falar, mas... cadê? Não está aqui, não né? Está aqui. Mas quando você vê lá Espírito Santo, está se falando aí da revelação, dessa lei que permite, né, a comunicação. Então você fala assim, pelo Espírito Santo foi dada a palavra, tal. Exatamente. Está se referindo à revelação. Pelo Espírito Santo curou, pelo Espírito Santo expulsou. Jesus completa, né? Quem pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem for contra a revelação será réu. Isso. E na nossa linguagem atual, a gente liga muito revelação à praticamente única. E aí ele fala assim, que seria melhor nada fazer do que aplicar a revelação à mediunidade, contrariando a lei de Deus, né? Era comum apontar para aquela lição do Cristo sobre não haver perdão para quem blasfemar contra o Espírito Santo. Que é o que você acabou de falar. Vamos lá. Pode ir. Tá vendo? Aí ele fala que eu atropelo ele. E nesses atendimentos aí realizados pelo grupo, você destaca algum? Porque teve vários, gente. A gente só pensou alguns. E aí o Zé trouxe um ou outro aí para conversar. Olha, tem dois aqui que eu acho que é importante que leiam, e é muito comum mesmo, porque hoje em dia a gente se depara muito com isso. Que é um espírito que está em lugares difíceis, né, em razão de transações ilícitas. Bom, nada a ver com o dia de hoje, né? Não é? Nem fraude, nem roubo, nem engano, nem golpe, nada disso. Hoje em dia você vê o INSS aparecendo aí, Meu dinheiro Deus. que vai para cá, para lá, quer dizer, enfim, isso está no nosso dia a dia aí, né? Em qualquer lugar você percebe isso. Infelizmente, essas pessoas não têm ideia do que estão fazendo, né? O que estão cavando. Cavando né? para si, né? Porque estão aí se beneficiando eventualmente materialmente de um dinheiro apropriado indevidamente, momentaneamente, para depois me responder por isso, né? E aí, nesse caso, é muito interessante. E até é uma coisa que me agrada, porque faz um pouco referência à minha atividade. Quando eles conversam com esse espírito,
ele tenta justificar. Por que ele fez Por que ele aquilo? fez aquilo? Não, por isso, não por aquilo, não por aquilo. Né? Aí ele fala assim, o discípulo fala assim, ó, o Espírito que está sendo atendido, então, tenta justificar-se. E o mensageiro lhe disse, a lei dispensa sua justificativa, que sua defesa está garantida pela justiça divina, que dá a cada um segundo suas obras. Olha que legal. Não vem tentar me enrolar, não. É de Precisa chorar. argumentar, fica tranquilo, né? Fica tranquilo, Que a porque justiça é a divina. justiça divina vai dar a cada um segundo suas obras. Não tem erro. Então, não se preocupe em ficar se defendendo, não, porque essas leis divinas marcam, né, de forma automática em cada um de nós. E a justiça divina também avalia e dá a cada um segundo suas obras. Então, a sua defesa não é que não aqui na carne, né, que você arruma um advogado para ser o melhor advogado, para que ele consiga ter argumentos para justificar o seu Seus erro. erros. Né? Agora, em termos de divinos, isso aí você não precisa se preocupar. Né? Pode ficar quietinho ali que, É íntima a justiça. que a justiça divina vai dar para você o que você merece. Achei muito legal. E tem também, né, um outro espírito que ele usa indevidamente os dons. Ó, Né? Ele tá, então é pedido por ele numa reunião. Ou seja, ele era um médio que usou pro lado mal. E a gente vê Ou também. talvez até comercial, talvez. Porque, ó, a revelação, como a gente falou, ela é o canal. Ela Sim. é uma lei e tá aí. Né? Só que tem gente que usa esse canal para fazer o mal. E aí se liga Pra com prejudicar espíritos pessoas. mais inferiores. Porque aí o que acontece? É uma janela que se abre pro astral. E no astral tem gente espetacular, tem gente, infelizmente, muito inferior. E você pode se ligar tanto para altos níveis como para níveis inferiores. E os inferiores normalmente acabam por tendo a intenção, a vontade, ou se agrada mais de prejudicar do que ajudar. Exato. E esse foi um que se valeu, né, desses recursos, né, usou mal essa possibilidade de comunicação com o plano astral e teve, infelizmente, estava lá, né? Também num lugar bem ruim. Bem ruim, eles falam até relatando lá os vermes se aproveitando, enfim, é muito triste, né, saber que existem espíritos passando, né? E aí por qual o esse tipo comentário de- que o mensageiro fez? Então, aí ele vem, né, o argumento tal, e aí ele fala do erro. Olha só, fala assim, ó, existem 3 condições de erro. O erro por negligência, quando a criatura pouco sabe e usa mal do pouco que sabe, desconhecendo as consequências. Lembra aquele que no primeiro bloco você falou assim, a ignorância gera o O orgulho, a vaidade? exatamente nessa linha. Existe o erro espontâneo, né? Quando a criatura, por não ter conhecimento de causa, pode produzir o mal pensando que está produzindo bem. Virá a responder, é claro, mas será levado em conta a ignorância e o bom ânimo. Ou seja, ele está achando que está ajudando, mas está prejudicando. Mas, obviamente, mais uma vez, a justiça divina enxerga isso, exatamente. né? como é. Avalia isso, né? E dá um peso. Né? Se na justiça humana você tem dirimências, assim como tem agravantes, né? A justiça divina também faz a mesma coisa, avaliando aquilo e a forma como é feita. Né? E aí existe esse que é o erro proposital, calculado, daquele que se deixa arrastar pelos arranjéis do mundo. Este erro será julgado a rigor, porque mais será exigido, como ensinou Jesus, daquele que mais conhece. Aqui eu faço uma avaliação assim, eu não sei, mas é fácil a pessoa perceber que está fazendo errado, quando está se aproveitando dos outros. Também Né? acho, Zé. Não Aquele caso lá, quer dizer, aquele que errou achando que está fazendo bem, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu vou, se eu lembrar de um exemplo, um dia eu trago aqui, né? Porque o da negligência, a falta de conhecimento e o de propósito eu entendo, mas o resto não. E aí, Zé, é o seguinte, vamos para a sua mensagem final? É mesmo? Mas tem mais pena. alguma coisa que você quer? Não, Mas tem não aí dá. uma frase que você trouxe que é bonitinha, falar da glória, né? Então, ele fala que ele fala glória a Deus, ele faz uso de uma expressão assim, aí o mensageiro fala assim, que a glória é para os gloriosos, a paz é para os pacíficos e a misericórdia é para os misericordiosos e o socorro é para aqueles que já o merecem. Legal, sua mensagem final para a gente. Não, já encerra, ele terminando, né, na palestra, o expositor, ele vai falando, ele fala para eles assim, sabeis agora, meus irmãos, o que foram a graça da revelação que Jesus veio levar ao mundo carnal.
né, entende o que significa ter aberto as portas dos templos iniciáticos, entregando a revelação a toda a carne. Compreende o fundamento e a finalidade da função missionária de Jesus. Compreendem, enfim, que era uma igreja viva, sem cleros e sem formalismos, sem vestes fingidas e sem rituais, sem idolatrias e sem fetichismos. Muito legal. Então a gente terminou de ver o livro Lei, Graça e Verdade, que está disponível no portal Conhecer para Transformar. Você também pode pedir o Evangelho Eterno, aí o Jorge vai dar o WhatsApp e nós vamos para a nossa oração de hoje, tá bom? O nosso WhatsApp é 996084846. Nós vamos com a oração 1, tá? Então a gente convida você agora a vibrar pelo mundo, né? Peça tudo o que você precisa na sua vida, ligue-se a Deus, aos Cristos, peça aí por sua saúde, suas condições financeiras, materiais, de relacionamentos, mas peça pelas lágrimas que correm pelos olhos dos nossos irmãos ao redor do mundo, pessoas sofrendo muito, clamando por Deus, enquanto nós fazemos juntos com todo o coração essa oração. Oração à verdade. Dá-me, Deus, ó Pai divino, o poder de conhecer e viver a Tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo de Tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Põe, Senhor, no coração dos Teus filhos o sentimento de respeito à Tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Põe nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos. É o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo. Eu não estou ouvindo o Jorge. Está saindo o som dele aí? Eu falei que não vi nada de evidência. Ouviu agora? Mas eu já preparei os recados finais. Já preparou os recados finais. Então pode falar dos recados finais. Como falamos para toda a humanidade, Elias já veio e chamou-se Oswaldo Polidoro. Oswaldo Polidoro recomendava: procurem um local de oração bem cristão, onde se respeitem os 10 mandamentos, onde se pratiquem os dons mediúnicos de modo saudável, gratuito. Dizia ele: vá orar pelos outros no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana. E dizia também, principalmente as mulheres, ao deitar, façam a oração a Maria, pedindo pelas crianças nuas, famintas e doentes do mundo. E aos homens, principalmente, a recomendação era: ao deitar, faça a oração a Bezerra, para que enquanto o seu corpo repouse, você possa trabalhar nos hospitais do espaço. Essa oração, ela está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente no aconchego do seu lar. O Jorge vai dar aí os meios para você conseguir esse Evangelho Eterno. Mande um WhatsApp para nós, para você receber pelo correio. Nosso WhatsApp é 996084846. Se quiser baixar em PDF, entre no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Ou nas nossas mídias sociais. E nas mídias também, você tem no TikTok, no Instagram. Poxa, está tudo disponível, pessoal. No TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você tem as informações e as referências dos livros, de onde foram tiradas as informações. E pode baixar também o Evangelho Eterno em português, em inglês, em espanhol. Informes Divinos, né? Em TikTok e tal, Informes Divinos. A página chama-se Informes Informes Divinos. Okay? Então, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha esse estado de oração. Quer fazer o bem ao próximo? A gente se encontra aqui no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Programa Divinista. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Obrigadão, Zé. Eu que Um agradeço. beijo.